Olá, novelover! Eu sou Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje é dia de falar de Malu Mader. Sim, nós, noveleiros apaixonados por essa musa, estamos muito empolgados pela volta da atriz no remake de Renascer. E vai acontecer daqui a pouquinho, a partir da semana que vem. Então fica ligadinho aqui no canal, porque eu vou contar para vocês um pouco dessa personagem da Malu em Renascer. E a gente também vai relembrar todos os personagens que já foram recusados pela atriz até ela chegar no momento de se afastar totalmente da televisão e finalmente estar de volta para alegrar os nossos corações. Então, daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente vai se deliciar falando de Malu Mader. Não sai daí. Pois é, gente, a musa Malu Mader está de volta. O que nós achávamos que não poderia mais acontecer, embora torcêssemos bastante para que acontecesse, finalmente se realizou. Malu Mader está de volta a uma novela, mesmo que em participação especial, em poucos capítulos, mas já é bom, né? Já é o suficiente ali pra gente se empolgar um pouquinho e, quem sabe, um ensaio para que ela volte definitivamente numa novela completa. Bom, sonhar não custa nada. Mas recentemente a Malu andou dando entrevistas, depoimentos, dizendo que não tinha realmente mais vontade de atuar novamente em novelas, que ela tinha feito muita coisa. Ela deu mais de uma entrevista falando sobre isso, mas a mais recente repercutiu bastante. Ela dizia que era muito noveleira, assistia muita novela, mas tinha perdido tanto o prazer de assisti-las quanto de fazê-las. Com relação a assistir novelas, Malu, a gente te entende muito bem, porque eu também tô nessa vibe. Não tenho mais o prazer que eu tinha de assistir novelas, por exemplo, da época de Malu, que é totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia. Não tem mais o brilho, não tem mais a emoção, não tem mais o glamour. Mas enfim, quem sabe um dia a gente ainda volte aos anos dourados, fazendo referência a uma das minisséries, né, da Malu, um dos trabalhos que ela mais gostou de fazer, conforme ela também já deu depoimento em entrevista contando. Bom, gente, o que eu quero contar aqui pra vocês, além de comemorar esse fato da Malu estar de volta às novelas, é sobre essa personagem. Quem é a Aurora? Quem é essa fazendeira que entra ali em Renascer para mexer com o coração do Coronel José Inocêncio? Eu vou contar tudo para vocês, mas antes eu queria fazer uma linha do tempo. Contar aqui umas curiosidades sobre todas as personagens, ou quase todas, porque realmente não tenho certeza se essas foram todas. Eu acredito que ali por trás dos bastidores a Malu deve ter recusado muito mais personagens, mas eu fiz um levantamento aqui de coisas que eu lembrava da época que a Malu foi sondada e não pôde aceitar porque já tinha sido reservada para outro papel, ou entre um e outro ela escolheu aquele e não esse. E aí a gente ficou sem ver a Malu em alguns personagens que seriam incrivelmente bacanas de vê-la atuando. Eu tenho algumas preferências aqui, confesso que eu amaria ver a Malu em certos personagens que ela não fez, embora os autores quisessem muito ela nas suas tramas. Bom, a primeira novela que eu lembro de ter lido, né, que a Malu seria a mocinha, é justamente O Sexo dos Anjos, a novela das 6, o remake da Ivani Ribeiro de O Terceiro Pecado, lá de 68, que foi feita em 89, com esse título O Sexo dos Anjos, foi protagonizada pela Isabela Garcia, uma das melhores amigas da Malu Mader. E o nome da personagem era justamente Isabela. Eu sempre achei muito esquisito a Isabela Garcia se chamar Isabela em uma novela. Às vezes fica meio confuso pra gente, né, quando o personagem tem o mesmo nome do ator ou da atriz na vida real. Isso aconteceu algumas vezes na teledramaturgia, eu acho que raras vezes, e aqui em O Sexo dos Anjos. E uma das explicações que eu tenho é que justamente era outra atriz que deveria fazer a Isabela e não a Isabela Garcia. E por esse motivo, a Isabela Garcia acabou se chamando Isabela em O Sexo dos Anjos. Mas eu sei
que a primeira cogitada para esse personagem foi a Malu Mader. Mas por que a Malu Mader não aceitou? Porque eu não sei se foi uma preferência dela ou da própria direção da Rede Globo de colocá-la para ser a grande top model na novela de mesmo nome do Walter Negrão e do Antônio Calmon, que estreou exatamente uma semana antes de O Sexo dos Anjos. Então, ali em 1989, a Malu ela foi cogitada para essas duas mocinhas. A mocinha das 6 de Sexo dos Anjos e a mocinha das 7 de Top Model. E ela acabou dando preferência, creio eu, para a novela das 7, fazendo a Duda. E eu achei ótimo, acho que combina muito mais, é uma personagem muito mais glamurosa, muito mais interessante, talvez, do que a própria Isabela de O Sexo dos Anjos, que remete a uma mocinha mais delicada, mais doce, que são características que eu acho que a Malu não imprime tanto. Ela imprime um carisma monstruoso, ela é uma atriz que a gente se apaixona em qualquer personagem, mas eu acho que a Isabela de Sexo dos Anjos combinou muito bem com a Isabela Garcia, então eu acho que as duas saíram ganhando, e foi por esse motivo, creio eu, que a Malu Mader não fez O Sexo dos Anjos, porque tinha aceito Top Model. Aí a gente vai para o segundo caso, um segundo caso mais conhecido aqui, que é o do remake de Mulheres de Areia. Sim, a Malu ela foi uma das atrizes fortemente cogitadas. Embora diga-se, né, veementemente, que a autora Ivani Ribeiro ela queria de todas as formas e em nenhum momento cogitou uma outra atriz para fazê-lo, que fosse a Glória Pires. Então ela sempre quis a Glória Pires desde o início. Porém, houve problemas, a Glória Pires, ela engravidou. E aí sim, a partir da gravidez da Glória Pires, começou a ser cogitada outra atriz. Porque Mulheres de Areia estava prevista inicialmente para estrear em 1992 e não em 93. Ela só estreou em 93 porque foi batido o martelo. A Ivani insistiu que queria Glória Pires, então eles tiveram que esperar ela viver toda a gestação, ter a sua bebezinha na época, né, a Antônia, sua segunda filha, e aí finalmente a Ivani conseguiu que a sua Ruth Raquel do remake fosse a atriz que ela sempre quis. Mas algumas atrizes foram cogitadas. Lúcia Veríssimo era uma atriz que estava quase ali com um pezinho para fazer Mulheres de Areia, né, para fazer As Gêmeas, mas foi descartada. E também Malu Mader. Vocês já imaginaram a Malu fazendo Gêmeas? Que incrível que não seria? Eu ia adorar, embora eu ache que não exista perfeição maior do que a Glória Pires sendo Ruth Raquel em 1993. Mas tudo deu certo, tudo se encaixou. Eu não sinto tanto pelo fato da Malu não ter feito Mulheres de Areia, não por ela, mas porque encaixou muito bem a Glória Pires. Eu acho que ficou com a atriz que deveria ter sido mesmo. A Ivani Ribeiro, ela foi certeira em bater o pé e querer a Glória Pires. Aí, claro, né, a Malu, no plenos anos 90, no auge da sua popularidade, da sua beleza, uma atriz muito boa, porque não era uma atriz mediana, né? Ela era uma atriz boa, assim, a Malu, e uma graça. Todos os atores disputavam, todos os autores queriam a Malu. E o Agnaldo Silva foi um deles, é um autor que só trabalhou com a Malu uma única vez na novela O Outro, em 1987, e ele deu para ela um personagem que acabou fazendo com que ela alçasse o voo de protagonistas, né? Ela sai de O Outro diretamente para interpretar Fera Radical, e aí ela não para mais de fazer protagonistas. Mas em 1993 o Agnaldo Silva também queria a Malu Mader para fazer a sua mocinha Linda Inês em Fera Ferida. E essa novela, né, a escolha da mocinha dessa novela foi muito complexa, porque o Agnaldo queria Malu, depois pensou na Cláudia Abreu e finalmente chegaram no nome da Julia Gunn. Eu acho um ótimo nome, mas acho que a Malu também faria muito bem a Linda Inês de Fera Ferida, mas não rolou. Já em 1994, a gente teve um caso muito interessante na escalação do elenco de 4x4 do Carlos Lombardi. A gente tem ali as 4 protagonistas, né, vividas pela Beth Lago, Elizabeth Savala, Cristiana Oliveira e Letícia Spiller, Abigail, Maria Auxiliadora, Tatiana e Babalu. Mas antes, né, desse quadrado de atrizes que se mostraram maravilhosas, prestem bem atenção. Todas as atrizes que protagonizaram 4x4, elas eram novatas na Globo, né? A Beth Lago tinha feito umas 2 minisséries, a Letícia Spiller tinha feito uma mísera novelinha das 6,
A Cristiana Oliveira veio com status de estrela da Manchete para Globo, mas ela tinha feito apenas uma novela, né, que foi de Corpo e Alma, e depois uma minissérie, e a grande estrela mesmo desse elenco, dessas 4 protagonistas, era Elizabeth Savala. Só que o Carlos Lombardi, primeiramente, ele quis outras atrizes, então teve um pouco de dificuldade de chegar nessas 4, que foram maravilhosas, porque eu me lembro que as personagens, primeiramente, se fosse da vontade do Carlos Lombardi, se tivesse conseguido chegar ali no acordo com as atrizes, seriam Regina Duarte, Bruna Lombardi, Malu Mader e Adriana Esteves. Qual o papel que a Malu faria em 4x4? O papel da Tatiana, que acabou ficando com a Cristiana Oliveira. A gente sabe bem da história da Adriana Esteves, né? A Bruna Lombardi faria a Abigail e a Regina Duarte seria a Maria Auxiliadora. Eu lembro de ter visto uma notinha na revista Contigo na época de que a Regina Duarte era cogitada para fazer esse personagem, esse papel, aliás, ou melhor, essa novela. Eu não sabia da personagem na época e eu fiquei muito empolgado porque eu amava a atriz, né? Mas enfim, o foco aqui é Malu, e a Malu, ela foi muito querida pelo Carlos Lombardi, tanto que ele tentou mais de uma vez ter ela em uma novela sua. 4x4 foi a primeira tentativa que não deu certo. E aí eu vou falar das próximas daqui a pouquinho, mas antes da segunda tentativa do Carlos Lombardi de ter a Malu em uma novela sua, houve uma outra novela, uma senhora novela, com uma senhora vilã, que é uma das melhores da teledramaturgia, na minha opinião, e que seria da Malu Mader. Vocês nunca viram a Malu fazendo uma grande vilã, né, gente? Seria a grande chance dela em A Próxima Vítima, do Silvio de Abreu, de 1995. Ele daria de mão beijada para a Malu Mader, Isabela Ferreto. Gente, Isabela Ferreto, ela é um furacão, né? Que acabou caindo nas mãos da Cláudia Ohana, que fez divinamente. Eu amo a Cláudia Ohana também, amo a Isabela Ferreto. Mas vocês já pensaram na Malu Mader fazendo essa personagem? Eu acho que seria assim um desbunde total. Seria maravilhoso. Essa é realmente uma personagem que eu sinto muito não poder ter visto a Malu interpretando. Aí, em 1996, no ano seguinte de A Próxima Vítima, Malu novamente cogitada por Carlos Lombardi para viver a sua protagonista em Vira-Lata. Esse um grande flop, né, conhecido como uma novela fracassadinha ali da Globo, e a Malu viveria a Helena, personagem que acabou ficando nas mãos da Andréa Beltrão, gente. Pois é, Malu não aceitou, não conseguiu fechar um acordo também novamente com Lombardi. Lombardi chateadíssimo porque estava assim enlouquecido para ter a Malu em alguma de suas tramas e não rolou. Vamos ter um terceiro caso ainda, que eu conto daqui a pouquinho. Porque antes da terceira tentativa do Lombardi de ter a Malu em uma de suas novelas, nós tivemos Andando nas Nuvens, do Euclides Marinho, de 1999, onde a Malu Mader seria Júlia Montana, personagem que ficou com Débora Bloch no final das contas. Amo Débora Bloch, acho a Júlia Montana dela incrível, sou apaixonado por essa novelinha, mas também amaria ver a Malu fazendo, eu acho a personagem super com a vibe dela, né? E se a Malu topasse, olha aí, ela faria par romântico pela primeira vez com o Marcos Palmeira. Um par romântico que ela repetiria lá em Celebridade e que está repetindo agora em Renascer, o que irá repetir, né? Melhor dizendo. Pois é, gente. Depois de Andando nas Nuvens, Carlos Lombardi fez mais uma tentativa. E esse é o último caso que eu consegui averiguar aqui nas minhas pesquisas. Em 2006, Carlos Lombardi escreveu Pé na Jaca. E ele queria muito a Malu, só que a Malu já estava mais criteriosa, né, nas escolhas dos seus trabalhos. Não que ela sempre esteve, não que ela sempre não esteve, mas é que antes ela deixava de fazer um personagem porque ia fazer outro, né? Só que a partir de determinado momento, ela passou a não aceitar porque ela simplesmente não queria mais trabalhar, estava cansada. Talvez aqui em Pé na Jaca ela já começou a dar os primeiros passos, né, os primeiros sinais para isso. Qual seria a personagem de Malu? A Pietra, assistente da modelo Maria Bo, vivida pela Fernanda Lima. A Pietra foi uma participação especial. Fez só alguns capítulos, não sei se um mês ou 2 semanas de novela, não me lembro bem, mas ficou a cargo da Drica Moraes, também maravilhosa. Então a Malu, ela sempre é substituída por grandes nomes, né? Por grandes atrizes que não deixam nada a desejar, mas a gente
queria ver a Malu. A gente ama a Malu. Então a gente clama por Malu sempre, 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 cada vez mais. E aqui ficaram as curiosidades sobre as recusas da Malu Mader, gente, durante todo esse período aí que ela estava no auge, né? Quer dizer, ela só não tá no auge até hoje porque ela não quer, mas onde ela era muito disputada pelos autores e diretores. Mas o bom é que ela deixava de fazer uma para fazer outra. Tem uma outra coisa curiosa da Malu, que é na novela O Mapa da Mina, de 1993. Ela foi escalada a princípio para fazer a mocinha Elisa, que era uma jovem noviça, virginal, etc e tal. E ela falou: não, quero fazer uma coisa diferente. E ficou com a Wanda, que era uma personagem mais biscate mesmo, né? Piriguete. Dava em cima ali do homem que ela queria, usava roupa curta, muita maquiagem no rosto, que na época era sinal de mulher ousada, avançada. E vivendo a Wanda, ela deu assim um up nas personagens, no perfil das personagens. Né? Ninguém esperava ver a Malu naquele perfil. E foi muito legal também, embora a novela também tenha sido meio sem gracinha aí, não fazendo muito barulho na teledramaturgia brasileira. Mas será que a Malu não teria aceitado a novela se não tivesse pegado o papel da Wanda? Só que a Malu era tão poderosa, né, gente, que ela podia fazer o que ela quisesse. Se ela falasse não quero esse, quero aquele, os autores, os diretores aceitavam, porque ela é tudo de maravilhosa. E é isso. Agora a gente vai saber um pouquinho sobre essa nova personagem que a Malu finalmente aceitou. Por que a Malu aceitou fazer uma participação especial no remake de Renascer? Já que pouquíssimo tempo atrás ela tinha dito que não tinha mesmo mais vontade. Recentemente eu li uma notinha dela falando sobre o porquê dela ter aceitado fazer a Aurora. Primeiro porque a Malu, ela é muito essa coisa da natureza, né? Ela gosta dessas histórias mais rurais e ela nunca fez uma novela rural. Então eu acho que ela é muito fã de Benedito Rui Barbosa, já começa por aí, e ela ficou empolgada de fazer uma fazendeira, né? De estar atuando com amigos, porque ela diz que é muito importante para ela atuar com amigos, ela já tem uma amizade de muitos anos com o Marcos Palmeira, já tiveram ali vários trabalhos juntos. E obviamente porque é uma personagem que vai participar de só alguns capítulos. A Malu ela não vai fazer a novela inteira, pelo menos não vai fazer até o final, né? Porque a novela já tá na metade. E a Aurora, mas quem é a Aurora? Bom, na primeira versão, gente, o pouco que eu me lembro da Aurora, que também não é tão pouco assim, porque eu lembro muito bem da entrada dela, só que foi uma coisa meio abrupta para mim, porque eu não estava acompanhando religiosamente todos os capítulos. De repente eu vi aquela mulher ali na casa do José Inocêncio, a bancada ali, hospedada. Eu falei, mas que personagem é essa? Parecia meio aleatória, meio fora de contexto, né? E aí eu fui descobrindo aos poucos que era para ser ali uma nova paixão, um novo affair de José Inocêncio, mesmo que temporariamente, meio para tirar aquele ranço dele com a Mariana, né? Porque já tinha acontecido tudo o que tinha acontecido. Mariana já tinha sido mandada embora da casa, já tinha confessado que era apaixonada pelo João Pedro. Então ficou aquela coisa assim, será que ele vai ficar até o final da novela só pensando na Maria Santa? E aí surge essa fazendeira mais elegante, um pouco mais urbana, né? Ali na fazenda, eu não sei se ela chega para fazer algum negócio, para propor alguma venda ou para comprar alguma coisa, certamente é algo do tipo. E ela é interpretada pela Mara Carvalho, que na época era esposa do Antônio Fagundes, que vivia o José Inocêncio. A mim pareceu mais que era uma desculpa para criarem uma personagem para dar para Mara Carvalho contracenar ali com o marido dela. Eu acho que foi a única vez que eles contracenaram na televisão juntos. Então me pareceu algo meio forçado lá em 1993. Só que é uma personagem que faz parte da trama. Como o Bruno Luperi aí, conhecido por muitos como um copia e cola, né, do avô, e ele não tem o costume de mudar as histórias, ele não ia tirar essa personagem da trama, e eu fiquei muito curioso para saber, até cogitei alguns nomes, pensei que poderia ser a Cristiana Oliveira, né, a fazer a Aurora, eu acho que ela combina muito com o perfil. Quando a Maria Fernanda Cândido foi cogitada, falaram que ela ia fazer uma fazendeira, eu acreditei que fosse essa fazendeira, que ela ia entrar só no meio da trama, mas não, foi uma personagem criada para ela participar de um capítulo ali no início da novela, mas também combinaria muito. E ela poderia até voltar como uma descendente, né, da fazendeira Cândida do primeiro capítulo, a Maria Fernanda fazendo agora a Aurora, mas escolheram a Malu Mader e isso foi um acerto, foi uma felicidade, ninguém imaginava, foi surpreendente e eu que parei de assistir Renascer há muito tempo,
vou voltar no próximo dia 9 de julho a ver Renascer enquanto a Malu Mader estiver em cena, porque eu não posso perder o retorno dessa mulher, gente. E já saiu aí as primeiras imagens da Malu caracterizada, belíssima, com chapelão, uma roupa muito sóbria, né? A roupa, né? O figurino da personagem lembra bastante o figurino da primeira Aurora, lá de 93. Só que um cenário maravilhoso, uma fazenda, que não é a fazenda de José Inocêncio, né? Não sei, não tô assistindo a novela, então não sei se mudaram os cenários ali das fazendas da história, mas pelo que eu vi nas imagens da Malu com Marcos Palmeira, é um lugar bem diferente, talvez seja a fazenda dela, que eu não me lembro de ter aparecido na primeira versão. Ela só aparece mesmo na casa, ali no casarão do José Inocêncio. Enfim, gente, essa Aurora, esse é o perfil da Aurora, não tem nada de muito uau, muito diferente. É só uma personagem mesmo para dar um respiro, né? Uma coisa, um ar diferente ali na história de José Inocente, para fazer ele se interessar por alguém. E dura poucos capítulos. Eu li, primeiramente, que seriam 5 capítulos, mas eu acho que a minha memória infantil de 93 não vai lembrar, mas eu acho que ela tinha ficado um pouco mais. De qualquer forma, os diretores conseguiram convencer a Malu a gravar 20 capítulos. Então isso já é muita coisa. 20 capítulos é uma minissérie, né? Então vai ser maravilhoso ver a Malu realmente aí em 20 capítulos de Renascer. Eu não posso perder. E você? Vai perder? Então vem comigo pra gente comentar depois o que a gente achou da participação da Malu como Aurora em Renascer 2024. Se você gostou desse vídeo, já sabe, comenta, compartilha, deixa like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me segue nas redes sociais, no Instagram eu estou como Você Viu a Novela Ontem, sem interrogação no final, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!